Fala galera, beleza? Bom, continuando sobre o estudo do modelo atômico atual, né, o modelo aceito, que é o de Rutherford-Bohr. A gente viu na aula passada que o Bohr resolveu o impasse, né, da estabilidade da matéria, falando que o que dá estabilidade à matéria é o elétron mudar de nível na eletrosfera, que ao acontecer isso ele emite um fóton. Esse fóton ele gera um campo eletromagnético, né? Esse fenômeno é conhecido como salto quântico, né? Efeito fotoelétrico. E quando ele dá esse salto, ele gera um campo eletromagnético que dá estabilidade à matéria. Dessa forma, ela não se autodestrói, né? Porque a princípio eles pensavam que como podia existir o átomo, sendo que o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa, e sendo que positivo atrai negativo, né? Carga positiva atrai carga negativa, como que ele era estável. Aí o Bohr veio e descobriu essa partícula, né? O fóton, que é emitido pelo elétron quando ele pula de nível, tá? Que gera um campo elétrico, um campo eletromagnético, dando estabilidade à matéria. Beleza. Aí chegou um tal de Arnold Sommerfeld e passou a estudar a eletrosfera, a região do átomo onde ficam os elétrons, tá? O que ele descobriu? Ele aprimorou ainda mais esse modelo aceito atualmente de Rutherford-Bohr. Ele descobriu que a eletrosfera ela é dividida em níveis. Os elétrons eles têm uns níveis que eles ficam lá dentro. E além disso, esses níveis são divididos também em subníveis, tá? Então, como que eles representaram isso? Como que esse Sommerfeld representou isso? Os níveis, eles são representados por números. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, até N igual a 7 para os elementos conhecidos que estão listados na tabela periódica, tá? E além disso, as camadas da eletrosfera ele chamou pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. O maior átomo possui 7 camadas, tá? Cada camada, K, é o N igual a 1, como está representado no desenho aqui embaixo. Camada L, N igual a 2. Camada M, N igual a 3. Camada N, N igual a 4. Camada O, N igual a 5. Camada P, N igual a 6. E camada Q, N igual a 7. Só que essas camadas, ele descobriu que também são divididas. E eles chamaram de subníveis, tá? Já os subníveis são representados pelas letras S, P, D, F, G, H, I. Para os átomos, os elementos conhecidos que estão listados na tabela periódica, não chega, só são necessários os subníveis S, P, D, F, tá? Então vamos lá. Aqui não coube o desenho completo, depois eu coloco ali o desenho completo para vocês verem. Aqui está o núcleo do átomo e aqui a sua eletrosfera, tá? Na camada K eu tenho N igual a 1, eu tenho um único subnível, ela não é dividida. Já na camada L, ela tem uma subdivisão aqui, tá vendo? Ela tem dois subníveis, tá? Na S, P. Na camada M, N igual a 3, eu tenho três subníveis, S, P, D. Na camada N, N igual a 4, eu tenho quatro subníveis, S, P, D, F. Na camada O, eu tenho cinco subníveis, S, P, D, F, G. Agora eu vou mostrar aqui a ilustração que eu tenho no meu livro. Vou colocar aqui para vocês verem. Aí está. Aqui a primeira roxinha é a primeira camada, um subnível. Em amarelo a segunda camada, dois subníveis. Aqui a terceira camada, três subníveis. Quarta camada, quatro subníveis. Quinta camada, camada L, tá vendo? Aqui embaixo, cinco subníveis. Camada aqui, seis subníveis. E a última camada, sete subníveis. Porém, galera,
para os elementos conhecidos, até a camada N é completo, tem todos os subníveis, S, P, D, F. Já na camada O, ele tem as 5 camadas, mas não tem um elemento que tem tanto elétron assim para preencher todas. Então a gente só vai usar S, P, D, F. E a camada P e a camada Q, que são as duas últimas. A camada P, 3 subníveis serão preenchidos. E a camada Q, apenas 2 subníveis serão preenchidos. Tá? Então vamos continuar. Vou fazer um resumão aqui de tudo isso. Tudo isso que eu falei. Então vamos lá. Minha caneta está aqui. Vou montar uma tabela. Aqui vai ser as camadas. Aqui o nível. E aqui o subnível. Contido nesses níveis. Camada, eu falei que a gente usa letras. K, L, M, N, O, P, Q. A camada K possui nível N igual a 1. Até aqui tranquilo. N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, N igual a 7. Tá? E isso para os elementos conhecidos. Sei lá, pode vir algum dia descobrir um novo elemento que possua mais de 7 camadas, tá? Que tenha mais elétrons, um elemento mais pesado, tá? Beleza. E os subníveis? A camada N, como eu falei, ela possui um subnível, representado pelo símbolo 1S, tá? A camada L vai ter 2 subníveis, 2S, 2P, sempre nessa ordem, S, P, D, F. A camada M tem 3 subníveis, 3S, 3P, 3D. A camada N possui 4 subníveis, 4S, 4P, 4D, 4F, ela é completinha. A camada O também possui 4. Na verdade, é o que eu falei, ela possui 5. Porém, para os elementos conhecidos, somente 4 subníveis são usados para ocupar os elétrons que estão na eletrosfera desse elemento. Tá? Então, esse vai ser 5S, 5P, 5D, 5F. A camada 6 possui 3 subníveis. 6S, 6P, 6D. E a camada 7, a última camada, apenas 2 subníveis, 7S, 7P. Tá? Se existisse um elemento que completasse todas as camadas, todos os subníveis, aqui continuava 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Aqui seria 6P, 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H, tá? Esse seria 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H, 7I, tá? Porém, mais uma vez eu volto a falar que os elementos conhecidos, esses subníveis, são suficientes para completar todos os elétrons. Tá? Vamos dar um exemplo agora. Como assim? Como que isso ocorre? Uma coisa muito importante aqui. Vou apagar aqui rapidinho. No subnível S, isso tudo, galera, é para a gente descobrir quantos elétrons possuem em cada camada da eletrosfera dos elementos, tá? Vou dar o exemplo aqui já do oxigênio, que possui 16 elétrons.
Vamos ver como esses elétrons são distribuídos nessa camada, tá? Na sua camada. Então, importante. No subnível S, cabem 2 elétrons, tá? Só guardar esse. A partir do próximo, subnível P soma 4. 6 elétrons. No subnível D cabem 10 elétrons, sempre somando 4. Ó. E no subnível F cabem 14 elétrons. Vamos fazer um exemplo aqui. Oxigênio. O oxigênio, na verdade, eu falei 16, né? 16 é a sua massa atômica, é a soma dos prótons com os nêutrons. Na verdade, o seu número atômico é 8. Ele possui 8 prótons. Como ele não possui carga, ele não é um íon, né? Ele não perdeu nem ganhou nenhum elétron. O seu número de elétrons também vale 8. Então ele possui 8 elétrons. Mas como eles estão distribuídos? Vamos ver. 1s2. Então na primeira camada, né? No subnível S cabem 2 elétrons, eu tenho 2 elétrons. Depois vem a segunda camada. 2s, 2p. No subnível S, eu tenho 2 elétrons. No P cabe 6, mas eu já tenho 4, então aqui eu terei 4 elétrons. Tá? Assim é a distribuição eletrônica do oxigênio. Aqui a camada K, N igual a 1. Aqui a camada L, N igual a 2. Tá? Então vamos representar o átomo do hidrogênio aqui. Do oxigênio, quer dizer. O hidrogênio é ridículo, né? O hidrogênio possui um único elétron. A distribuição dele vai ser 1s1, simplesmente. Aqui está o núcleo. Aqui está sua primeira camada, com 2 elétrons. Um aqui, outro aqui. E aqui está a segunda camada, com... Essa é a segunda camada, ó. Ele possui 6 elétrons na segunda camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elétrons na camada K. 6 elétrons na camada L. Tá? Essa última camada também é conhecida como camada de valência. São onde ocorrem as trocas eletrônicas com outros elementos a fim de formar as moléculas, né, que formam a matéria. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Vamos fazer um maior agora. Não vou fazer o maior não, porque antes eu preciso ensinar para vocês o diagrama de Linus Pauling, tá? Para saber essa sequência aqui, 1s, 2s, 2p. Eu tenho duas formas, por ordem de energia, que é esse diagrama do Linus Pauling, que a gente vai ver na próxima aula, e por ordem de camada, tá? Para saber direitinho. Às vezes uma camada mais interna é mais energética que uma mais externa, tá? Dentro isso levando em conta os subníveis, né? Porque eu falei na aula passada que quanto mais distante do núcleo, pela força de atração entre o núcleo e o elétron ser menor, o elétron gira mais rápido, né? Sendo mais energético. Mas dentro das camadas, agora a gente viu que existem subníveis, tá? A energia dentro da camada pode variar. Uma camada mais interna
um subnível mais interno pode ser mais energético, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula, beleza? Valeu, galera!